Bom dia, crianças do primeiro aninho. Como vão? Estão bem? Espero que sim. Vamos começar agora mais uma aula de geografia e hoje nós temos conteúdo novo. Espero que vocês gostem, tá bom? Bom, eu sou a professora Lana e hoje nós vamos começar a nossa aula com o conteúdo. Desculpem, é a continuação do conteúdo, tá? Os ritmos da natureza nos lugares de vivência. Nós vamos continuar o nosso conteúdo da aula passada, tá bom? Peço perdão, desculpa, tá bom? Então, vamos lá. A habilidade a ser trabalhada em nossa aula hoje será associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao longo do ano, decorrentes da variação da temperatura e umidade no ambiente, através de pesquisas de campo, entrevista, enquete, observação e etc. Bom, o que é que nós vamos aprender em nossa aula hoje? Nós iremos ver como nós devemos nos vestir, como nós nos vestimos e nos alimentamos de acordo com a mudança de clima que ocorre na nossa região, na nossa comunidade. Vamos falar como ocorrem essas mudanças, essas vestimentas, os hábitos alimentares na nossa região de Teresina, na nossa comunidade onde nós vivemos, tá bom? Na nossa cidade, ok? Vamos lá? Bom, vamos falar de Teresina, da mudança climática, de como nós nos vestimos e nos alimentamos de acordo com o tempo, de acordo com o clima. O que prevalece na nossa região são dois tipos de climas. Um que é o chuvoso, embora quente, mais chuvoso, e o outro que é bem intenso, bem caloroso, bem opressivo mesmo. Durante a época chuvosa, onde o clima está úmido, é no verão, pois o nosso verão ele é chuvoso. E no tempo da seca, do clima quente, do clima opressivo, o clima seco, é no inverno. Então, a nossa estação, ela não é, vamos dizer, ela não é equilibrada. Ela é dessa forma que acontece. Então, o que prevalece durante o longo do ano na nossa região, na nossa comunidade, é o forte calor. Nós temos uma predominância de temperaturas muito altas, a umidade do ar é baixa no decorrer dos anos, no decorrer ao longo do ano. Apenas durante a época de chuva é que a umidade fica alta, ela fica bem baixa durante o calor e durante a época de chuva a umidade ela fica mais alta. Nós sentimos um tempo mais abafado, mais úmido durante as épocas de chuvas, tá bom? Nosso clima é chuvoso no verão e ele começa em dezembro e vai até abril. Então, nós temos os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. São esses meses onde ocorrem mais incidências de chuvas até bem fortes, com muitos trovões, tá? Muitos raios. Enfim, nessa época chuvosa, compreende esses meses de dezembro a abril, onde a umidade do ar está mais alta, o clima é mais abafado. Nós sentimos até um certo frio, porque nós estamos muito acostumados com o calor e durante a chuva nós sentimos uma sensação térmica diferente, tá bom? Então, é isso que acontece. Como é que nós nos vestimos diante dessas ocorrências chuvosas? O ideal é ficarmos protegidos em casa ou dentro de outros estabelecimentos. Mas quando não é possível, nós nos vestimos dessa forma durante as chuvas, com a capa de chuva, essa capa de plástico,
que cobre todo o corpo, também cobre a nossa cabeça, para evitar molhar nossos cabelos, molhar nossa roupa, porque se molhar a gente vai ficar doente, não é? Então a capa de chuva serve para nos proteger disso. E também nós usamos calçados para nos proteger da chuva, calçados fechados, tá bom? Pode ser a bota para chuva. Temos o guarda-chuva também, que ele é muito usado durante nossos períodos chuvosos. Muitas pessoas da nossa região utilizam a capa de chuva e também os guarda-chuvas, que nos protegem também para não nos molharmos. As vestimentas usadas durante esse clima chuvoso e úmido na nossa região são geralmente cobertas, roupas leves, mas cobertas, porque faz um friozinho, então a gente não é muito acostumado com esse clima. E aí as pessoas geralmente elas usam roupas longas para poder se proteger um pouco desse frio, como as jaquetas jeans, que elas aquecem mais o corpo, tá? Esse blusão de tricô também, que ele é bem confortável, ele é bem macio, que também ele é usado nessa época de clima úmido, chuvoso. Também temos, nós usamos também casaco de moletom, ele é muito usado, ele é um dos preferenciais na nossa região, porque ele é muito macio, ele é confortável e ele também aquece nessa época de clima úmido, tá? Os alimentos que consumimos durante o clima úmido, durante essa época chuvosa, que o climazinho está bem ameno, está com temperaturas mais baixas, são geralmente essas comidas mais quentes, esses alimentos quentes que servem para equilibrar a temperatura do nosso corpo. Pois se a gente está passando um friozinho, quando a gente consome esses alimentos, nós ficamos mais confortáveis, tá bom? Equilibra mais a temperatura do nosso corpo. Por exemplo, as sopas, tá bom? O chá, diversos chás, como vocês estão vendo aqui. Temos também os caldos, o caldo de carne, que nós consumimos muito durante essa época. Chocolate quente. As frutas também, as frutas secas, também nós consumimos muito nessa época, como a castanha de caju, o amendoim, nozes, a castanha do Pará. Então, esses são alimentos bem consumidos por nós durante essa época chuvosa, úmida, de baixa temperatura, elevada umidade do ar. Também, na nossa comunidade, na nossa região teresinense, nós temos uma época de clima refrescante. Isso, ele ocorre durante o meio de junho até o fim de agosto. Então, nessa época, nesse período do meio de junho, o mês de julho, até o final do mês de agosto também, é uma época em que o clima está em transição, onde está deixando de chover, onde param as incidências de chuvas, onde o clima úmido ele vai mudando para um outro tipo de clima. Então, nessa transição, o clima da nossa região ele fica mais refrescante, tá? Ele não fica nem caloroso demais, nem chuvoso demais, tá bom? Então, essa é uma época ideal de passearmos ao ar livre, fazer um piquenique nas praças da nossa comunidade, tá? Nos parques da nossa comunidade. Então, ir aos banhos, aos clubes. Então, é um momento bem propício para passearmos, para conhecermos mais a nossa cidade, nossa comunidade, tá bom? Então, é nessa época do ano a melhor fase que temos de refrescância, tá bom? Nós também temos em nossa região, nossa localidade, o clima seco e quente, que é o conhecido BR-OBRO. Ele compreende os meses de setembro, outubro e novembro e tem uma baixa umidade do ar. O ar fica seco, o ar fica quente,
nessa época ocorre também muitos problemas respiratórios nas pessoas. E alguns estudiosos até dizem por que o motivo disso. É o pólen, o pólenzinho das flores, que ele fica disperso no ar por mais tempo. E esse pólenzinho, esse pozinho fino da flor, faz a gente ter alergia. Por isso que desenvolvemos vários problemas durante essa época de ar seco, como a asma, a rinite, a bronquite. Então, devemos ter muito cuidado nessa época. Devemos nos cuidar, nos hidratar, tá bom? Tá bom? Evitar ficar disposto, exposto, né, durante essa época de calor intenso, essa época de clima quente, ar seco. Evitar o sol, o calor, tá bom? Ficar mais em locais climatizados, resfriados, tá bom? Então, o que fazemos nessa época? Nessa época de calor grande, tá bom? Nós gostamos de ficar em locais onde podemos nos refrescar mais, que é perto da água, com certeza. Na piscina, tomar até um banhozinho de mangueira em casa é muito bom. Hidrata a pele, nos dá mais refrescância, baixa mais a nossa temperatura corporal que está lá em cima por causa do tempo quente. Também para quem pode ir à praia, vai com a família, se refrescar do calor, que é intenso, tá bom? Então, essas são as opções que nós temos durante o clima quente para poder nos confortar mais, já que o calor grande ele nos causa muito desconforto. Então, nós usamos esses tipos de lazer, essas opções, para poder passar mais tempo e amenizar esse desconforto. E o que é que nós nos vestimos no BR-Obró? Bom, a nossa população, durante essa época de clima bem seco e quente, nós usamos roupas leves quando estamos expostos ao ar livre, nessa época quente do BR-Obró, na nossa comunidade. Usamos roupas leves, uma blusinha regata, uma roupinha folgadinha, de preferência tecido de algodão, que é um tecido bem macio e deixa a pele respirar também. Calçados abertos, chinelos, sandalinhas abertas, tá bom? Então, essas são as opções de vestimentas que nós usamos nessa época. Mas, para aqueles que estão sempre expostos ao sol quente, que trabalham, vivem dessa função de exposição solar intensa, essas pessoas devem ter cuidados mais redobrados, pois os raios solares, eles causam problemas para a nossa pele, queimaduras, envelhecem a nossa pele, podem trazer também doenças bem sérias, como câncer de pele. Então, as pessoas que trabalham ao ar livre, como o motoboy, que é um entregador, entrega vários alimentos, produtos, que ele está sempre exposto no sol também. O carteiro, que entrega nossos documentos, tá bom? Ele também está sempre exposto no sol, então ele deve estar sempre protegido, como vocês estão vendo, camisa longa, boneta, tá bom? O engenheiro, que é um profissional também que trabalha muito no sol, no ar livre, e durante esse clima quente, é o que essas pessoas fazem, se proteger com roupas leves, embora roupas leves, mas que cubram a parte do corpo para evitar queimaduras, insolações. Temos também o mototaxista, que também deve estar muito bem vestido para se proteger do sol quente, tá bom? O pedreiro também, que é um profissional de construção, onde ele também deve estar bem vestido, bem coberto para evitar queimaduras solares, usar o capacete também para sua proteção. Então, essas são as vestimentas que nós usamos para evitar
o calor intenso, os raios solares intensos na nossa pele. Também, durante essa época quente do BR-Obró, nesses meses de setembro, outubro e novembro, nós vemos aqui as pessoas, elas preferem fazer atividades físicas quando o sol vai se pôr, quando não existe mais, quando não está, o sol já saiu. Então, na tardezinha, chegando à noite, é que as pessoas já saem de casa, já se sentem mais confortáveis para poder fazer suas atividades físicas ao ar livre, suas caminhadas, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, é uma parte da nossa cidade que é bem conhecida e as pessoas fazendo caminhada já à tardinha, já à noite, como vocês estão vendo, com roupas leves, tá? E também, como nós estamos vendo aqui, quando é necessário ter que sair durante o dia, com as altas temperaturas dessa época, na nossa região, na nossa comunidade, é preciso que as pessoas usem roupa com proteção solar. Pois esse tipo de roupa, embora é muito parecido com outros tecidos, e até as pessoas se confundem, será que realmente essa roupa tem fotoproteção? Será que ela realmente protege o nosso corpo dos raios solares? Mas sim, essa roupa ela é muito importante e ela protege sim, pois ela é feita de um material diferente. Ela é feita, além de algodão, ela também é feita com fios de dióxido de titânio, que é um material que realmente protege a nossa pele contra os raios solares. Então, esse tipo de roupa deve ser usado pelas pessoas que estão expostas ao sol, tá bom? Porque esse tipo de roupa não deixa o sol penetrar na pele, mas a roupa faz os raios refletirem, tá bom? E não penetrar na pele. Então, é muito importante. Outros tipos de acessórios que nós usamos durante o clima quente da nossa região, da nossa comunidade, são o guarda-chuva, que ele também serve para nos proteger do sol, principalmente esses mais escuros, tá bom? Também os óculos de sol, esses óculos escuros, eles são muito usados pela nossa população, pelo povo, porque além de trazer mais conforto aos olhos, é importantíssimo para evitar problemas na nossa visão, pois os raios solares, eles podem causar doenças para os nossos olhos, até a cegueira, se não for cuidado. Ele pode causar catarata, entre outras doenças, tá? Então, é preciso evitar os raios solares, é preciso evitar ficar com os olhos desprotegidos diante desse dia de intensidade solar, como nós estamos vivendo. Então, o óculos é muito importante, tá, criançada? Então, sair de casa no sol quente, tem que usar o óculos escuro para proteger a visão. E não é qualquer tipo de óculos, não. Tem que ser um óculos que proteja mesmo, um óculos com proteção solar. Temos também o uso de bonetas, que amenizam a temperatura aqui da nossa região, protege mais o rosto, a boneta, que também sombreia. Nós usamos principalmente o protetor solar. O protetor solar é muito usado pela nossa população, pelo nosso povo, da nossa comunidade, porque realmente ele é um acessório que tem que estar na nossa vida, porque nós estamos sempre expostos no sol, quando precisa, tem que sair de casa, tem que passar o protetor solar. Então, é muito importante e nós usamos sim. Agora, as bebidas consumidas durante esse clima quente. Quais são os tipos de bebidas que nós consumimos? Bom, a água, ela é essencial e durante o calor é o que mais nós consumimos, é a água, porque durante essas temperaturas altas, o nosso corpo ele transpira muito e nós perdemos muito líquido. E por isso nós devemos repor esse líquido para o nosso corpo bebendo muita água.
O mínimo são 2 litros de água por dia. Então, vamos beber muita água para manter o nosso corpo bem hidratado e saudável. Nós também consumimos, nós também usamos como bebidas durante essa época muitos sucos naturais. Eles também são muito favoráveis para o nosso organismo nessa época de clima quente. A água de coco também, ela nos hidrata bastante, além de ser muito saborosa. Outros alimentos que nós consumimos no clima quente, como estamos vendo aqui, são frutas suculentas que apresentam um alto teor de líquido em relação a outras. Então, as frutas suculentas que possuem essa polpa, esse líquido, elas são as ideais e as mais indicadas nessa estação quente e seca, como a laranja, a melancia, o abacaxi, tá bom? O limão, o morango. Perdão, o morango não, ele não é uma fruta, na verdade, ele é uma pseudofruta, ele é uma falsa fruta. Mas ele também é muito consumido nessa época quente que nós vivemos. Outros alimentos, como a abóbora, a cenoura, a beterraba, elas também fazem parte do nosso cardápio nessa época, porque elas possuem beta-caroteno, elas possuem uma substância que elas protegem a nossa pele, essas substâncias nesses alimentos, abóbora, cenoura, beterraba, entre outras, elas, além de dar um bronzeado natural para a nossa pele, elas também protegem a nossa pele dos raios solares, elas eliminam os radicais livres que fazem mal para a nossa pele, elas rejuvenescem. Então, tudo isso é trabalhado a favor do nosso organismo contra os raios solares, tá bom? E agora nós vamos para a nossa atividade de classe. Vamos praticar o que aprendemos. Na primeira parte da nossa atividade diz: coloque V para verdadeiro e F para falso nas informações abaixo. Na primeira alternativa diz: em nossa comunidade teresinense, não costumamos sentir calor durante o ano. Será que essa afirmação é verdadeira? Será que essa alternativa é verdadeira? Será que não sentimos calor durante o ano? É muito falsa, não é verdadeira. Segunda alternativa. Durante o verão, em nossa região de Teresina, ocorrem chuvas e durante o inverno o clima fica seco, quente e sem chuvas. É isso mesmo, não é? Como foi explicado na nossa aula, as chuvas ocorrem no verão e o tempo quente e seco, o calorzão que nós sentimos, é durante o inverno, tá bom? Então, sim, é verdade. Terceira, na Cidade do Sol, que é a nossa cidade, como ela também é conhecida, a época mais quente do ano acontece nos meses de setembro, outubro e novembro. Muito bem, é isso mesmo. Como nós estamos vivenciando essa época calorosa, é a época do BR-Obró, que compreende os meses de setembro, outubro e novembro. Certíssimo, verdade. Quarta alternativa. O conhecido BR-Obró ocorre nos meses de dezembro a abril. Será que é isso mesmo? Nós acabamos de ver aqui antes que o BR-Obró ocorre nos meses de setembro, outubro e novembro, que são os meses mais quentes do ano, que terminam com bró, tá bom? E falso, não ocorre no mês de dezembro a abril. Pelo contrário, de dezembro a abril é a época chuvosa, com mais incidências de chuva, baixa umidade do ar, a temperatura é mais amena, mais equilibrada, não sentimos tanto calor. E na última alternativa, a melhor época de passear na localidade teresinense é entre a metade de junho ao final de agosto. Exatamente, é a época mais refrescante, é a transição
onde para as incidências de chuvas e vai começar o outro tipo de clima. Então, nessa transição é a melhor época, porque é mais refrescante. Muito bem, verdade. Próximo. O clima da também chamada Cidade Verde, que é a nossa região, né, está refrescante, com a temperatura em equilíbrio. E Ana deseja aproveitar o bom tempo para curtir uma piscina. Quais vestimentas e utensílios ela precisa usar? Bom, a Ana quer tomar banho na piscina, quer se refrescar, porque está um dia agradável, e ela tem que usar algumas vestimentas para isso. Vamos ajudá-la? Será que ela precisa usar a capa de chuva para poder tomar banho na piscina? Não. Será que ela tem que usar o perfume para banhar? Também não, de jeito nenhum. Será que ela tem que usar o protetor solar? Sim, ela precisa usar o protetor solar para poder se proteger dos raios solares, não queimar a pele e poder aproveitar bastante o dia na piscina. Será que ela tem que usar o biquíni de banho? Sim, ele é essencial. Será que ela tem que usar a boia? Sim, é adequado para banhos a criança usar a boia. Será que ela tem que usar o guarda-chuva? Não, não de jeito nenhum. Será que ela tem que usar a bota? Não, a bota de chuva não é adequada para tomar banho na piscina, não é? Será que ela tem que usar os óculos escuros? Sim, é muito importante que ela use os óculos escuros para proteger a sua visão, para ficar mais agradável também, porque o sol demais, a gente nem consegue enxergar direito quando o sol está muito quente, porque incomoda os nossos olhos. Então, o óculos escuro, ele serve para proteger a nossa visão e até fica mais agradável à vista, não é? Será que ela tem que usar cachecol, gorro, luvas para ir para a piscina? Não. Então, os utensílios que ela deve usar, protetor solar, óculos escuro, a boiazinha também é muito bem-vinda e a roupa de banho. Muito bem. Na próxima, nós temos: indique qual clima consumimos certos alimentos e bebidas ao longo do ano em nossa região, indicando se o clima está quente ou úmido. Então, nós vamos observar cada imagem desses alimentos e bebidas e vamos indicar quando ela é mais consumida, se é no clima quente ou no clima frio. Então, vamos lá? A água de coco, no clima quente, muito bem, é muito bem-vindo. O chocolate quente, no clima frio, muito bem. No clima úmido, na verdade, no clima úmido. A melancia, que é uma fruta bem suculenta, saborosa. Exatamente, no clima quente. A laranja. Isso, no clima quente também. O caldinho. No clima úmido. E os sucos, essas bebidas bem saborosas, no clima quente, exatamente. Agora vamos aqui. Assinale C de certo e E de errado para as alternativas a seguir. Letra A. Os óculos de sol servem para proteger os olhos dos raios ultravioletas que causam doenças como a catarata? Certíssimo. B. Pessoas que ficam muito expostas ao sol precisam usar roupas com proteção solar, pois assim impedirá que os raios solares penetrem na pele? Exatamente, tem que usar. Não é preciso usar o protetor solar na pele, pois o sol não causa nenhum dano para a pele? Apenas fornece vitamina D? Não, é errado. O sol ele queima a nossa pele e pode trazer sérias doenças. Letra D. O clima quente deixa o ar seco, ocasionando problemas respiratórios, como asma, rinite, bronquite? Sim, com certeza. Letra E. Não é preciso beber muita água durante o calor, pois no nosso corpo já existe muita água? É errado, nós precisamos sempre nos hidratar. E aqui nós temos uma questão onde o clima está chuvoso e é preciso ir para a escola. Então, qual dessas imagens devemos estar vestidos adequadamente para nos proteger da chuva? Na primeira imagem, na segunda, na terceira ou na última? Isso, na última imagem, como vocês estão vendo aqui. Protegido de capa de chuva, guarda-chuva, né?
Então, vamos relembrar nossa aula, onde nós vimos sobre a mudança das vestimentas e hábitos alimentares durante a mudança de clima da nossa região, da nossa comunidade. E eu quero agradecer, crianças, mais uma vez. Eu quero agradecer a vocês pela participação de todos. Obrigada por estarem se interessando, estudando durante essas aulas remotas. Continuem assim, vocês estão de parabéns. Espero que vocês tenham aprendido, entendido como é que se dá essas diferenças de vestimentas e alimentação durante a mudança do clima da nossa região, da nossa comunidade, tá bom? E semana que vem teremos mais aula de geografia, tá? Um grande beijo e até lá! Bom dia, crianças! Estamos de volta para mais um dia de aula e hoje é dia 26 de novembro de 2020. Vamos que vamos, hoje a nossa aula tem um nome. O que tem no meu conto de fadas tradicional? E vamos estudar ainda a letra P de pato, P de papai. E vamos que vamos continuar. Eu sou a professora Suzana, estou na disciplina de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, né? Primeiro ano do Ensino Fundamental. E estamos aqui para mais um dia de aprendizagem. Vamos ver as habilidades de hoje? Vamos lá? As habilidades, vamos ler frases curtas com ritmo e entonação, relacionar os elementos sonoros, sílabas, fonemas, parte de palavra com sua representação escrita, localizar informações explícitas em texto, inferir informações a partir do texto, que é inferência local ou de conhecimento prévio do assunto, ou inferência global, né? Que é aquelas inferências, aquilo que a gente vê dentro do texto, mas que está nas entrelinhas, que não está lá explícito, a gente tem que ler um pouco mais, com mais atenção, para inferir essas informações e reconhecer o sentido de palavras ou expressões. A agenda de hoje, já falei que dia é hoje, né? 26 de novembro de 2020. Na agenda de hoje, leitura e compreensão. Projeto O Que Não Cabe no Meu Mundo, lembra, a gente vai terminar aquele livro. O gênero textual conto tradicional e hoje nós vamos trabalhar a produção de texto. Certo? Então, vamos direto para o que cabe no meu mundo, o que não cabe no meu mundo. No meu mundo não cabe ingratidão. Né? Nós estamos falando do ingratonildo, aquela praguinha que corrói a memória e as palavras. E hoje eu trouxe até o potinho da gratidão, para que a gente possa estar trabalhando esse projeto assim, como é que eu posso dizer, de forma ativa em casa. Isso. Vamos dar continuidade à leitura. Nós ficamos bem aqui. Vamos lá. O ingratonildo, né? Ele começa por devorar as lembranças que as pessoas que vivem conosco nos deixaram. Quando nos ofereceram carinho, comidas gostosas, presentes, beijos e conforto. Esse é o lado mais cruel e injusto dessa praga, do ingratonildo. Ele acaba fazendo a gente ferir quem mais gostamos, porque ninguém suporta dar tudo de bom para o outro e esse outro ignorar, ou pior, tratar o que recebe como uma obrigação. Vou dar aqui, vamos lá. Depois de devorar as mais gostosas lembranças das pessoas que vivem com a gente, os chatos dos ingratonildos começam a agir do mesmo jeito, com todo mundo, com professores, colegas, tios, irmãos, avós e até com o pipoqueiro que trabalha perto da escola. Com todos mesmo. A pessoa, neste ponto, totalmente empestado por ingratonildos, começa a acreditar que é o bonzão, melhor que todo mundo, passa a pensar que todos são obrigados a fazer as coisas boas para ele. O negócio vai ficando tão feio que em pouco tempo,
pouquíssimas pessoas conseguem suportar alguém contaminado pelo ingratonildo. Pois os contaminados transformam-se em pessoas chatas, grosseiras e ingratas. Assim todos vão se afastando e quando ela percebe, se vê sozinha, chorona, triste mesmo. Mas quando a contaminação fica fora de controle, ainda existe uma salvação. Por isso, basta uma atitude de coragem por parte da pessoa contaminada. Ela deve perguntar para quem mais ama se tem se comportado direito. E no momento em que essa pessoa amada diz a verdade, uma chuva poderosa de lágrimas nos olhos e na alma lava toda aquela contaminação, arrastando a praga de traças do ingratonildo de uma vez por todas. Só assim as lembranças e as palavras podem voltar ao nascer. O choro sincero faz o malvado do ingratonildo desaparecer. Em pouco tempo, tornamos a reconhecer a importância dos gestos dos outros. Nossos amigos reaproximam-se e voltamos a entender o valor de compartilhar e de agradecer sempre. Então, criança, você está sabendo agradecer tudo de bom que lhe é ofertado todos os dias? Para a gente praticar o agradecimento e não deixar que caiba no seu mundo o sentimento de ingratidão, você pode fazer uma coisa muito simples. Você pode pegar um pote como esse, pode ser uma lata, enfeitar, deixar toda bonitinha, colocar o nome gratidão e aí você vai fazer um exercício. Todos os dias você vai pegar um papelzinho branco, que eu já deixei aqui dentro da latinha, ó, um papelzinho branco, e vai botar aqui o que você quer agradecer hoje. Ó, eu trouxe até esse pote bonitão aqui, ó. Tá? Você pode fazer esse pote, pode começar. Tem que fazer pelo menos em 21 dias, você tem que praticar isso. O que eu quero agradecer hoje, amanheceu o dia, eu vou lá no meu pote de gratidão, o que eu quero? Eu vou agradecer o dom da vida, eu vou agradecer a Deus por mais um dia, eu vou agradecer pelo sol, eu vou agradecer a noite boa que eu passei, eu vou agradecer pela minha mãe ser muito boa comigo, pelo meu pai ter me trazido algo que eu gostei muito. O que eu tenho para me agradecer hoje? Aí você escreve, né? Hoje eu vou agradecer a aula de hoje, vou agradecer as pessoas que me receberam aqui hoje, o César, né, que é o cinegrafista, que grava as nossas aulas, o Júnior, que cuida do microfone. Vou agradecer a todas as pessoas que me receberam aqui no prédio hoje para gravar essa aula. Então, eu coloco aqui e fecho. E cada dia que eu quiser agradecer, eu vou escrever num papelzinho branco e vou colocar aqui. No final, você pode ler quanta coisa você pode agradecer, gente. É muita, muita coisa que a gente pode estar agradecendo. Todos os dias a gente tem o que agradecer. A saúde que a gente tem, né? Todo dia, o dia que nasceu, a noite que veio, que você dormiu bem, a comida que você comeu. Não esqueça de agradecer o Papai do Céu todos os dias da sua vida. Tá certo? Façam esse exercício e preste atenção no pote da gratidão, tá bom? Então vamos continuar? Vamos lá. Vocês viram aqui, né? Eu agradeci aqui nesse pote o dom da vida, agradeci pela natureza, pelo alimento de todo dia, pelos meus pais e pela proteção divina que nós temos todos os dias. E vamos continuar trabalhando nosso gênero textual conto tradicional. Trouxe novamente a princesa e a ervilha, só que desta vez a gente vai trabalhar algumas informações explícitas e implícitas no texto e vamos trabalhar a produção textual. A princesa e a ervilha. Vamos fazer um apanhado da história, fazer uma leitura mais rápida. Vamos lá? Era uma vez um príncipe que queria se casar, mas a noiva que ele estava procurando tinha de ser uma princesa verdadeira, sem nenhum defeito.
para encontrá-la. O príncipe viajou muito e conheceu várias princesas, mas não gostou de nenhuma. Essa era briguenta, aquela era alta demais, a outra se vestia mal e aquela tinha muitos cachorros. Então, numa noite de tempestade, ele escutou alguém bater na porta. Do lado de fora estava uma moça toda molhada e suja de lama. Ela disse que era uma princesa, mas ninguém no palácio a acreditou. Tenho um teste infalível para saber se ela é princesa mesmo, a rainha falou. Então foi buscar um grão de ervilha e convidou a moça a passar a noite no palácio. Depois de tomar um banho quente e vestir uma camisola limpa, a princesa foi conduzida a um quarto maravilhoso. A rainha tinha posto o grão de ervilha no estrado e mandado os lacaios empilharem na cama 20 colchões macios. Na manhã seguinte, a pobre moça reclamou que não tinha conseguido dormir. Havia uma coisa dura na cama, ela disse, e eu passei a noite inteira me revirando de um lado para o outro. Como ela é sensível, o príncipe exclamou. Só uma princesa verdadeira seria capaz de sentir um grão de ervilha embaixo de tantos colchões. E então os dois se casaram e foram felizes para sempre. Quanto ao grão de ervilha, foi posto numa redoma no Museu do Palácio, onde está até hoje. Mary Rolfe, meu primeiro livro de contos de fada. Muito bem. Vocês viram que nesse texto algumas palavras estão destacadas. Estão destacadas? Viram? Perceberam? Por que será que essas palavrinhas estão destacadas? Aposto que você se perguntou aí na sua casa. Por que a tia destacou essa palavra infalível, a palavra estrado, a palavra lacaios, empilharem, sensível e redoma? Porque essas palavras não são palavras que a gente usa habitualmente, né? Nem a gente não anda no nosso dia a dia falando essas palavrinhas. Então, eu trouxe para que vocês possam estar ampliando o seu vocabulário, conhecendo o significado de cada uma delas. Dentro do próprio contexto, a gente consegue, né, ter uma ideia do que significa cada uma dessas palavras. E para que a gente amplia o vocabulário? É porque quando a gente vai escrever, criança, a gente precisa ter mais conhecimentos de outras palavras que nem sempre a gente está usando, para que a gente possa enriquecer o nosso texto, a nossa produção, e também não deixar tantas palavras repetidas no texto. Então, é bom que a gente saiba o significado de cada uma delas. Quando ela diz assim, ela disse que era uma princesa, mas ninguém no palácio acreditou. Tem um teste infalível. O que é que vem a ser infalível? Hã? Quem sabe? O que quer dizer infalível? Infalível quer dizer que não falha, que não erra. Isso, criança. Só pelo contexto aqui que a gente fez a leitura, a gente já tem uma ideia de que essa palavra tenha este significado. Agora, se eu botar, tem um teste que não falha, não ficava maior, muito grande? E a gente botando, tem um teste infalível, não ficou melhor? Dentro desse contexto? Ficou muito bom, não é? Por isso que a gente deve ampliar o vocabulário, ou seja, conhecer novas palavras e os seus significados. A rainha tinha posto um grão de ervilha no estrado. Quando eu li, eu digo estrado, estrada. Estrada quer dizer de onde a gente passa, né? Mas aqui não é estrada, não, é estrado. Olha só, presta atenção. A rainha tinha posto o grão de ervilha no estrado e mandado os lacaios empilharem na cama 20 colchões macios. Esse estrado nos dá uma ideia. Não traz uma ideia para a gente? Traz. Sabe qual é a ideia, criança? A ideia de que esses colchões eles foram empilhados em cima de alguma coisa. Não foi no chão, foi em cima de alguma coisa, na cama. Então, isso quer dizer que aquela grade que a gente coloca o colchão em cima tem esse nome aqui também, ó, estrado. Não é só a grade da cama, né? Porque grade pode ser outras coisas também.
Então, quando a gente fala estrado, ele está relacionado a o lugar que se coloca o colchão em cima da cama. Sabia? Pois é. Então, vamos mais. Vamos andar mais no texto. A rainha tinha posto um grão de ervilha no estrado e mandado os lacaios. Quem são os lacaios? Pois é, naqueles tempos mais antigos, onde tinha palácios, princesas, reis e rainhas, os lacaios é aqueles empregados do palácio, aquelas pessoas, os serviçais do palácio, aqueles que estavam ali a postos para cumprir as ordens do rei e da rainha. É aquele serviçal que fazia os trabalhos de dentro do palácio, de dentro de casa. Eles não eram os soldados, aquele povo que trabalhava fora, né, do palácio. Não, era aqueles que serviam dentro do palácio para fazer os mandados do rei e especialmente os mandados da rainha, tá certo? Eram os serviçais da rainha. E a palavra empilharem, eu acho que ontem, na aula de ontem, quando eu coloquei aquela imagem dos colchões empilhados e a gente trabalhou a palavra empilhar, empilhado com a letra P lá no meio da palavra, vocês entenderam o que é empilhado, né? São coisas postas umas sobre as outras. Você vai, ó, botando um sobre a outra. Isso quer dizer empilhados, ok? E aqui nós temos a palavra sensível, que dentro desse contexto a gente também desconfia que seja sensível, né? Ele exclamou como ela é sensível, como aquela pessoa era sensível. Só uma princesa poderia ter a sensibilidade para sentir esse grão de ervilha. Então, sensível quer dizer delicado, fácil de sentir, né? Sensível é isso. E por último, a palavra redoma. O que quer dizer redoma, né? Essa redoma é um objeto redondo e transparente e cobre-se uma coisa. Você já pegou aquele abafador que cobre a comida, né, para proteger a comida? Pois é. A redoma, a diferença é que ela é de vidro e ela serve para proteger algo mais valioso, né, como esse grão de ervilha que deu a possibilidade do príncipe se casar com uma princesa verdadeira. Então, para eles, aquilo dali era algo precioso. E por ser precioso, ele tinha que estar protegido em uma redoma. Certo? Então, viajamos pelo texto, entendemos e ampliamos mais o nosso vocabulário. Vamos continuar agora com a nossas atividades. E o que foi que eu prometi para hoje? A reescrita do conto A Princesa e a Ervilha. Então, olha só esse garotinho aqui pensando, ai, como que eu vou reescrever esse texto? Como é que eu vou começar? Aí, o que foi que eu fiz? Olha só a surpresa para vocês. Eu pedi a uma criança do primeiro ano do ensino fundamental, da mesma idade de vocês, com as mesmas oportunidades de vocês, para reescrever. Eu enviei para ele a história da Princesa e a Ervilha, para ele assistir, um livro para ele ler, para que ele pudesse estar reescrevendo esse texto. Observa? Ai, meu Deus, cadê? Aqui. A Princesa e a Ervilha, olha só, ele reescreveu todinho, bonitinho. Aí, o que foi que a tia Suzana fez? A tia Suzana digitou o texto para a gente entender melhor, porque podia ser que essa letrinha aqui vocês não entendessem tanto, porque está de lápis. Aí eu reescrevi, mas eu reescrevi com as mesmas palavras dele. Eu não alterei nada, está do mesmo jeitinho que ele fez, para que a gente possa estar observando os elementos que tem nesse texto e ver se está tudo certinho. Tá bom? Vamos ler comigo? A Princesa e a Ervilha. Tinha um príncipe que sonhava em se casar, mas onde ele morava não tinha princesa. Ele andou para todos os lugares. Voltou para o seu castelo triste, onde morava com seus pais, a rainha e o rei. Uma noite choveu muito forte. Logo chegou uma princesa toda molhada, com os sapatos encharcados, falando que é uma princesa. Mas a rainha não acreditou, ficou desconfiada. Teve a ideia de colocar uma ervilha em cima da cama e botou 20 colchões sobre a ervilha, para saber se ela era mesmo uma princesa.
No dia seguinte, a rainha perguntou: dormiu bem? A princesa respondeu: não, estou com as costas doendo. Parecia que tinha uma bola de canhão sobre a cama. Logo a rainha percebeu que ela era mesmo uma princesa por ter a pele delicada. Fim. Essa foi a história que o coleguinha de vocês fez. Agora vamos às perguntas. Para a gente produzir um texto, a gente precisa perguntar e responder. Respondendo as perguntas, você consegue produzir o texto, ok? Então, lá no texto que o garotinho fez, tem título? Quem são os personagens e onde vive? Ele respondeu lá no texto? Qual o principal conflito da história e o que a rainha fez para resolver o conflito? Ele respondeu lá? A estratégia da rainha resolveu o conflito e por quê? Como termina a história? Organize o texto em parágrafo, comece com Era uma Vez, coloque o título, termine com Felizes para Sempre. Essas são as orientações que a gente tem para você realizar uma produção de texto. Coloque um título, coloque os personagens e onde eles vivem, qual o principal conflito, as estratégias para resolver o conflito, termine a história com Felizes para Sempre. E aí a gente tem que organizar, né, esse texto em parágrafo, tem que começar com Era uma Vez e tem que terminar com esse Felizes para Sempre. Na história, quase tudo foi respondido pelo garotinho, não foi? Olha só. Aqui nós temos o título. Temos os personagens, príncipe, paz, rainha, rei, princesa. Temos. Aqui nós temos também os personagens. Temos também o cenário, aonde acontece, deixa eu ver, acontece lá no castelo. Ele colocou que era lá no castelo. Temos também o conflito, né? Falando que é uma princesa, mas a rainha não acreditou, ficou desconfiada. Está aqui o conflito. Depois ela teve a ideia, está aqui a estratégia para resolver o conflito. Colocou uma ervilha em cima da cama, botou 20 colchões sobre a ervilha. Beleza. E aqui nós temos o final da história. Ela é mesmo uma princesa por ter a pele delicada, né? Aí faltaram alguns elementos? Sim, faltaram. Vamos ver que elementos faltaram nessa história. Vamos lá? Esse texto apresenta quem são os personagens? Apresentou, né? Príncipe, princesa, rei, rainha. Apresenta o conflito e a atitude da personagem? Sim, o aluninho botou lá, né? Tudo bonitinho. Organizou o texto em parágrafo? Não está definido os parágrafos, tudo bonitinho organizado. Você percebeu que está faltando a paragrafação. Olha só, vamos observar bem aqui, gente, ó. Não deixou espaçamento, que a gente afasta um pouquinho para fazer o parágrafo. Não tem o parágrafo, né? Está escrito, né, tudo na mesma linha. Mas está escrito em prosa. Só está faltando mesmo a questão do parágrafo. Começou com Era uma Vez ou outra expressão equivalente? Não, ele não começou com Era uma Vez. Mas a história tem todo sentido. A história ficou muito boa. Mas faltou começar com esse elemento. Escreveu o fim da história Felizes para Sempre? Também não, né? Iniciou as frases com letra maiúscula? Sim, iniciou com... Usou os sinais de pontuação? Usou? Usou. Escreveu o título da história? Sim, a criança escreveu o título da história. A história tá legal? Tá muito legal essa história. Benza a Deus se todos os alunos do primeiro ano conseguirem fazer um texto como este, que muito, muito interessante, certo? Faltou esses elementos? Faltou, mas isso não comprometeu o entendimento do texto e o entendimento da história. Não comprometeu. Ele conseguiu colocar os elementos necessários. Essas correções a gente faz, né, durante as aulas, a gente tira dúvida, a gente
escreve um texto como este, manda para a professora analisa, vê se está tudo bem, e depois, né, posteriormente, vai corrigindo para você se apropriar cada vez mais desse conhecimento, das características do texto para conseguir produzir. Ok. O que é que eu fiz? Eu corrigi o texto. Isso. Coloquei todos os elementos que a criança colocou, o nosso amiguinho fez, mas coloquei o que estava faltando. Você vai perceber agora na leitura que tem tudo. Tudo que ele botou, e eu acrescentei só o que estava faltando para caracterizar de vez o gênero conto tradicional. Coloquei os parágrafos, cada setinha dessa aqui está, né, apontando para o parágrafo. Aqui nós temos o era uma vez que faltou. Era uma vez um príncipe que sonhava em se casar, mas onde ele morava não tinha princesa. Olha só, do mesmo jeito do texto. Ele andou para todos os lugares, mas voltou para o seu castelo triste, onde morava com seus pais a rainha e o rei. Uma noite choveu muito forte e logo chegou uma princesa toda molhada, com os sapatos encharcados, falando que era uma princesa, mas a rainha não acreditou, ficou desconfiada. Para descobrir se a moça falava a verdade, teve a ideia de colocar uma ervilha em cima da cama. E em cima da ervilha mandou os criados colocarem 20 colchões. No dia seguinte, a rainha perguntou: dormiu bem? A princesa respondeu: não, estou com as costas doendo. Parecia que tinha uma bola de canhão sobre a cama. Logo a rainha percebeu que ela era mesmo uma princesa, por ter a pele delicada. E assim o príncipe pediu sua mão em casamento e eles se casaram e foram felizes para sempre. Olha só, foi colocado era uma vez que estava faltando, foi colocado felizes para sempre que estava faltando e foi definido os parágrafos que estavam faltando. Cada vez que você termina a ideia daquela frase, né, você terminou o parágrafo. Coloca o ponto final e inicia um novo parágrafo. Os parágrafos devem estar alinhados e todos devem começar com letra maiúscula. Por isso eu trouxe aqui, ó, letra maiúscula para cada um dos parágrafos e eu trouxe ela em outra cor, para que vocês possam estar percebendo. Agora vamos terminar, vamos lá. Vamos analisar o texto pela última vez. Apresenta quem são os personagens? Sim. Apresenta o conflito e a atitude da personagem? Sim. Organizou o texto em parágrafos? Sim, esse texto aí está bem organizado. Começou com era uma vez? Sim. Escreveu o fim da história sem pular partes importantes para o seu entendimento? Sim. Iniciou as frases com letra maiúscula? Sim. Usou os sinais de pontuação corretamente? Sim. Escreveu o título da história? Com certeza. Então você pode ver que o texto ficou bem estruturado. Eu quero que vocês percebam também que em poucos parágrafos nós conseguimos contar um texto, uma história inteirinha. Então, faça isso na sua casa. Tente produzir um texto observando, né, sempre os parágrafos, iniciar com letra maiúscula, colocar o título, começar com era uma vez e terminar com felizes para sempre. Ok? Vamos continuar. O que aprendemos hoje? Aprendemos gênero textual conto tradicional, fizemos leitura e compreensão de texto, aprendemos mais um pouco sobre características do conto e produzimos texto. Muito bem, muito bem. E nós vamos dedicar a aula, continuar dedicando a aula aos alunos do primeiro ano do CEMEI Madre Teresa. E se você quiser ser homenageada aqui, que essa aula seja dedicada a você, envie uma foto para a tua professora, tá bom? Que aí a gente consegue trazer aqui, tá bom? Mas não esqueça de pedir também que seu pai autorize que a sua foto apareça. Todos os pais aqui autorizaram que essa imagem fosse transmitida a vocês. Então, está aqui, sejam homenageados também, tá certo? Então, crianças, chegamos ao final da nossa aula e eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando, esteja rezando, pedindo ao Papai do Céu para que a vacina chegue logo e a gente se liberte, né, deste isolamento social. E eu espero que vocês tenham absorvido bastante a questão desse sentimento que não cabe no nosso mundo, que é a ingratidão. Então, não esqueça de hoje, ao deitar-se,
rezar e agradecer pelo dom da vida, agradecer a Deus, né, pela tua saúde, pela tua família. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima aula. Tchau!